Seja bem-vindo a mais um super podcast com o nosso super microfone de lapela com ele. Hoje, e aí? Vou deixar fazendo o teste aqui. Deixar que você se apresente o pessoal de casa, qual que é o seu nome, o que você faz. Tudo certo, cara. Meu nome é Natan, né? Sim. Sou filho de Deus, esposo da Nathalie, pai do Luca, agora posso falar, né? Meu filhinho nasceu aí, com 2 meses. Sim. E sou pastor, né? Que legal. Tem gente que fala assim, estou tal coisa, não, eu sou, cara. Você é pastor? Eu acho que eu nasci, não sirvo pra fazer outra coisa, entendeu? Tá certo. E é isso. E satisfação estar aqui com você demais mesmo. É meu orgulho. Que a gente possa somar aí, né? É meu orgulho muito grande, tipo assim, ver, você pegou a instrução ali, pô, monta o Instagram, vai para as redes sociais, você tem potencial demais para ajudar mais gente. Não fica só no físico, vai pro digital, cara. Eu fico feliz demais quando eu vejo uma instrução que eu testei comigo, passo para outra pessoa, ela testa e dá certo também, cara. E foi massa. Muito feliz isso. E eu vim aqui no caminho já pensando, planejando isso, cara. E a primeira coisa, eu queria te deixar um agradecimento aqui, real, cara. Por quê? Achei que você talvez nem ia lembrar, mas você lembrou, né? Quando eu fui comprar um notebook lá na tua casa, certo. Você conversou comigo, você viu que era cristão, né? Eu te falei, sou pastor, enfim. Aí você falou assim, me passa o Instagram aí, quero dar uma olhada, né? O cara não tinha Instagram, gente, você acredita? Pleno século XXI, o cara não tem um Instagram, velho. E aí não tinha, cara. Eu falei, não, eu sou low profile, né? E tal. Aí você falou assim pra mim, cara, eu não te esqueci, você falou assim, cara igual a você tem que estar na internet, cara. Tem tanta gente fazendo coisa ruim aí, mano. Vai pra lá. E assim, cara, o incentivo fez muita diferença, cara. E hoje a gente tá aí. Não é nem tanto pelo meu Instagram é pequeno, né? O pessoal aí vai ver aí, hoje deve ter uns 2 mil seguidores aí. Vamos ver se com a tua força aí eu chego nos 3 mil aí. Vai chegar, super força, super divulgação aqui. Vai chegar sim, tenho certeza. E aí assim, mas cara, fez muita diferença, eu vejo assim pro reino, para aquilo que a gente faz, pra nossa missão. Hoje tem o Instagram da nossa pastora aí, já quero deixar um abraço pra minha líder, pra pastora Laude aí, pastor Josi. Legal. São pessoas incríveis. E tem o Instagram dela que eu ajudo, gerencio junto. Que massa. A partir disso tudo começou, eu comecei aqui. É uma morena no cabelão? Isso. Sei quem é. Muito massa o conteúdo dela. Aí deu certo aqui, eu falei, não, vamos priorizar. Ela é a presidente, né, do nosso ministério e tal. Sim. E, cara, virou assim de uma forma que hoje a gente tá impactando aí no mínimo 200 mil pessoas por mês, cara. Uau! 200 mil pessoas. Você vê um negócio. E ele ainda falou assim: eu comecei pequeno, eu tenho 2 mil seguidores. Não, eu tenho. Mas, tipo assim, não me importa. Tipo, eu comecei um Instagram do zero agora. Tem 1 ano e pouco. Tá com 6 mil seguidores agora. Top. Mas eu tive resultado desde o começo. Mesmo quando eu tinha 20, 30 seguidores, já tava tendo resultado. Já tava na veia. Fazendo. Tipo assim, no começo é mais chato, porque você não tem conteúdo, você não tem resultado naquilo. Mas quando você vai fazendo com constância, sabe o caminho que você tem que percorrer, você vai ficar bom naquilo. Realidade. E vai ter resultado. Verdade. Você aprende fazendo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E tipo assim, eu vi que você tinha algumas objeções na época. Você falou assim, não, mas é que eu sou casado, pode dar problema, é que eu sou pastor, não sei o quê. Tem um monte de objeção. Eu falei assim, cara, faz Instagram junto com ela. Perfeito. Verdade. Eu não sei fazer conteúdo muito bem e tal. E é isso que é massa, velho. Qual que era, pra ajudar o pessoal de casa? Qual que foi essa dificuldade que você teve, a maior dificuldade de criar o seu Instagram e começar a publicar os primeiros vídeos? E como que você superou isso? Cara, vamos lá. Primeiro, né, só para também esclarecer aqui, o meu medo era um medo de errar meu posicionamento, só isso. Não é plano de casamento, não era isso. A gente, né, vive muito bem, graças a Deus, eu e minha esposa, modéstia à parte. Senão nem poderia ser pastor, aconselhar casais e tudo mais, né? Mas era realmente uma questão de posicionamento. Eu tinha que ter um posicionamento que tivesse sentido com a minha imagem. E eu tinha dificuldade, por não ter prática, por não saber que caminho pegar. Eu tinha medo de errar nisso. Olha só. E errei um pouco. Não, é normal. Se você tá errando, tá no caminho certo. Exatamente. Então, aí eu acho que um pouco era assim, crença limitante. Sim. Talvez não parar para pensar de fato o quanto que a gente poderia ajudar mais pessoas, como é o que acontece hoje. Eu posso fazer um jabazinho rápido? Pode, rápido aqui. Pode, tudo seu, hein? Hoje, esse Instagram que é da nossa pastora, da nossa líder lá, que eu falei, cara, que a gente tem impactado muita gente. Cara, você não tem ideia do quanto de mensagem, de pedido de ajuda, de pedido de oração, cara, e de testemunho de gente que fala assim, eu vi um vídeo e mudou a minha vida. Porque o Instagram é sobre batalha espiritual, sobre, às vezes,
problemas que as pessoas estão passando e nem sabem que é espiritual. E aí, o que você faz? Como você resolve? Sim. E ali tem uma direção, na palavra de Deus, no Eterno, né? Tem uma direção. Cara, talvez por não calcular o quanto que a gente podia ajudar mais pessoas, falta de visão, acho. Foi isso aí. E medo também. Medo Falta de visão e medo. medo e você, de se posicionar né? Rompeu isso como? Tipo assim, eu vou fazer e pronto. Se der, eu vou fazer até dar certo. É isso aí. Vou fazer até dar certo. Cara, foi assim, a gente gravou um vídeo cantando, de boa, despretensioso, sim, foi bem... Foi aquele do violão? É, não, sei, violão. Violão. No final de culto aí, vamos gravar? Não, amor, ela ama cantar também, né? Vamos, gravamos. E o pessoal veio comentar, cara, muito bom, faz mais. Pô, me tocou, nossa, entendeu? Véio, nossa, tô arrepiado aqui. Me tocou, foi top. Que massa, e aí a gente começou a fazer alguns tal. Hoje a gente tá um pouquinho mais devagar, porque, pô, nasceu nosso filho, a gente tem muito tempo. Esse outro que eu vou voltar a falar várias vezes, né? Esse outro Instagram, eu tô dedicando mais a minha energia lá, porque eu achei que era prioridade, mas logo a gente vai estar bombando aí, se Deus quiser. Não, volta, você pode pegar alguns cortes. O mais massa de gravar podcast é isso, por exemplo. A gente vai ter provavelmente uma hora e pouco de conversa aqui. Em uma hora de conversa, quantos cortes você acha que pode fazer nesse podcast para postar no teu Instagram? Cara, tu é o mestre aí, né? Fala aí. Entendeu? Muitos, porque se vamos colocar, um corte é um minuto e pouco. Se você tem uma hora, tu pode fazer 50, 60 cortes. Dá conteúdo para muito tempo para você usar. Mais de mês aí. E como você já sabe, os meus podcasts, não sei se você sabe, eu tenho uma pergunta-chave nele. Ontem eu estava comemorando o meu podcast número 42. Fui convidado ontem pro Lamin, salve para o Lamin. Legal. E aí, o meu, ele tem uma intenção um pouco mais forte. Ele resolver um grande problema. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Manda. Que é, vai ser qual foi... surpresa. Eu não sei mesmo, cara. Então, esse podcast aqui, tudo que você for fazer na vida, faça com intenção. E uma intenção que gere uma transformação na pessoa. Por exemplo, a pergunta é, qual foi o seu pior momento na vida, aquele momento assim, fundo do poço, que você falou assim, não vai ter mais conserto, e como você saiu dele? Por que disso? Por que dessa pergunta? Porque através desse vídeo que as pessoas estão vendo em casa, ela fala assim, cara, eu também passei por esse problema. Certo. Pô, ele resolveu desse jeito, eu sou igual a ele, também consigo. Legal. Entendeu? Legal. Posso começar? Sim. Cara, pior momento da minha vida. Vamos lá. Hoje eu consigo ver isso com mais clareza. Na época eu talvez nem achava que eu estava num pior momento. Vamos colocar assim, sabe? Porque não tem aquela história do mito da caverna? Você tá lá dentro e você acha que aquilo ali é a vida real, entendeu? Sim. Até que você sai e você fala, pô, pode ser tudo diferente. Certo. Mas foi uma fase aí que eu tive, cara, juventude e adolescência. Na minha casa já teve um histórico de depressão. Né? E depois, como eu falei, eu não conseguia ver na época isso. Né? Hoje eu vejo com mais clareza. Eu tive um início de depressão ali aos 15, 16 anos. Cara, foi uma fase assim que eu tinha muito medo da morte, medo de morrer. Uma coisa bem sem explicação assim, sabe? E que me tirava muito a paz, cara. Por exemplo, eu acabei ficando viciado em jogos online. Joguinho mesmo, era coisa de amigo, bobagem, talvez, de adolescente, sei lá. E eu lembro que eu gastava muitas horas ali jogando e sempre me culpando, cara, porque eu pensava assim, poxa, as pessoas que eu mais amo estão aqui do meu lado. As pessoas que eu mais admiro, mais eu sinto falta estão aqui, minha avó, minha mãe, meu tio, meus irmãos e tal. E eu nunca consegui falar um eu te amo pra eles. Uau, sério, nunca consegui. Eu nunca tinha conseguido pedir perdão por alguns erros, por alguma coisa que eu tinha feito. Caramba. E eu pensava assim, cara, e a gente não é dono do tempo, né? Então, se eu perder eles, se eles partirem, a gente não é dono do tempo, não sabe o dia de amanhã, né? Nossa vida é um sopro, cara. Eu pensava, se eles partirem e eu nunca consegui dizer um eu te amo. Cara, ficou quantos anos desse jeito? Me torturava, cara. Então, eu devo ter ficado aí pelo menos uns 3 anos, porque foi ali de uma fase, como eu falei, de adolescência e juventude, de uns 13 até uns 16. Entendi. E aí o jogo virou, graças a Deus, cara, porque um dia deu uma briga, daquela barraco assim ó, na minha casa. Briga de família, de Natal. Briga barraco. De Natal. E aí, cara, naquela briga ficou uma coisa proposta. Que eu tinha que ir à igreja, junto com a minha mãe. Uau. E a minha mãe, na época, também estava tentando mudar, melhorar de vida, mas ela não achava o caminho, eu acho, para isso, sabe? Ela se esforçava, mas batia com a cara na parede e tal, enfim.
E aí, cara, ficou combinado e eu fui. Fui pro culto. Entrei numa igrejinha pequenininha, não tinha nem forro, cara. Era de TNT. Forro da igreja. Aham. Já era da igreja que eu faço parte hoje. E, cara, eu entrei lá por obrigação, literalmente. E aí, todo domingo, pra não dar aquela briga de novo, ficou combinado que eu ia no culto. Mas você que causava a briga na família, não? Você não queria participar da briga? Não, eu só não queria encheção de saco. Essa era a palavra na época, entendeu? Era briga e a discussão você não queria. Entendi. Eu falei, não, eu vou pra gente parar. Mas era tipo aquele nível assim, esse moleque não faz nada, só joga videogame, não sei o que e tal, e é um peso aqui pra família, e tal. E a minha avó sempre foi uma mulher muito religiosa, outra religião, né, mas foi uma mulher muito religiosa. E aí ela culpava a minha mãe, porque ela falava, você tirou ele da minha religião, mas você não leva ele pra igreja, não faz nada, entendeu? Então a minha mãe sentiu essa responsabilidade, eu nunca morei com ela, né, com a minha mãe. E aí então ela falou, não, você vai comigo na igreja e ponto. E, enfim, fui só pra não encher o saco, vamos colocar assim, sendo sincero na época, né? Sim. E aí, cara, fui 1, fui 2, foi 3, quando eu percebi, se tornou uma tradição, e até então não tinha mudado nada, só ir à igreja mesmo. Certo. E aí teve um dia, cara, aquele dia me marcou. Quando o pastor terminou o culto, e na hora de terminar o culto ele falou assim, eu vou ministrar uma cura para algumas famílias. Uau, falou assim. Eu peguei uma cadeirinha, eu sentei, a igrejinha tinha 50 metros, eu sentei assim bem no cantinho e baixei a cabeça e, tipo assim, esperando a hora de ir embora mesmo. Mas isso atrás ou na frente você sentou? No canto? Eu sentei bem no canto lateral, porque no canto lateral, mas na parte de trás, então? Na parte do meio ali, no quase meio. No fundo. Tá, entendi. E o que acontece? A nossa igreja tem um costume que todo final de culto, todo mundo vem pra frente, perto do altar. Por isso que eu já te perguntei, tipo entendeu? Assim, o pessoal vai, que o cara quer ir embora, ele já fica lá atrás. Então eu já tava mais no fundo que todo mundo ali na frente, eu do meio pra trás. Enfim, o pastor falou assim, e Jesus vai curar você hoje de coisas que estão aí dentro, relacionado principalmente à tua família. E eu abaixei a cabeça e sabe quando você faz a egípcia, assim, como tem o ditado assim, que você finge assim, não é comigo, nada é comigo e tal. Cara, até que o pastor falou de novo assim, eu com a cabeça baixa, ele falou assim, você sabe que é pra você. Eu baixei a cabeça, ignorei mais um pouco, ele falou, você sabe que é pra você. Só que ele não tava olhando pra mim, mas a mensagem eu sabia que era pra mim, entendeu? Eu levantei assim, sério, normal, tudo bem, cara, normal. E fui caminhando até na minha mãe. E quando eu lembro que eu cheguei uns 2 passos assim dela, cara, eu desabei, mano. Uau! Eu desabei num ponto assim, cara, que eu chorei igual criança pequena. É a presença, meu amigo. Quando bate a presença, já era. Cara, aí não teve. Deus desceu no lugar, não tem quem sobra, filho. Aí eu abracei, e aí só aquele dia, cara, que eu percebi que eu fui roubado 16 anos, cara, de dar um abraço na minha mãe, entendeu? Nossa, velho. Eu cheguei, dei um abraço, falei, eu te amo, mãe, se você vê isso aqui, ó, te amo muito, você é minha rainha. Isso aí. E, cara, aquele dia me marcou muito. Aquele dia onde eu saí, com a certeza, falei, cara, Deus é real. Porque não tem outra explicação, cara. Entendeu? Não era chorão, entendeu? Não fazia nem sentido aquilo ali. Falei, não, Deus é real, tal. E aí a minha vida começou, cara, a mudar muito, muito. Eu me levantei como obreiro, né? Tive pessoas que acreditaram em mim, me colocaram, logo eu comecei a pregar e tal. E hoje eu sou pastor, né? Eu pastorei a nossa igreja sede do ministério, aliás, graças a Deus, né? Aqui em Barra Velha. E mais algumas aí na região, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e olhando mais ou menos aí, já deve ter um total aí de umas 30 e poucas igrejas hoje que a gente lidera, né? Isso dá aí uns 50 pastores, né? 25 casais aí, pelo menos. E, cara, só Deus, só Deus. Acho que o segredo da vida de um cristão é entender isso, cara. Você tem capacidades extraordinárias, mas todas elas dadas por Deus. Sem Deus você não faz nada, sem Deus você não é ninguém. E quando te faltar alguma coisa, vai para Deus, que Ele vai suprir, pode ter certeza nisso. Mas vai com compromisso. Sabe uma coisa que eu digo? Sim. Jesus na nossa vida, Douglas, não pode ser um chaveiro. Tem gente que fala assim, ó, cara, fulano é demais, é top, só falta se converter. Cara, tá errado. Porque só falta se converter, como assim? Jesus é só o final, é só o acessório? Não, mano, Jesus é tudo. Ele transforma tudo. E se ele entrar num lugar e não transformar tudo, é porque você não deixou. Ele não deixou, exatamente. Só existe uma pessoa que pode impedir isso. Você que tá vendo esse vídeo. É isso mesmo. Cara, e é muito louco esse paralelo você falando isso, porque lembra que eu falei pra você o
como que você lida com a situação e como que você resolveu. Então, a pessoa que está assistindo em casa esse detalhe, se ela for pegar assim, na raiz do que aconteceu, você explicou como você teve esse problema e como você resolveu. Então, a pessoa fala assim, legal, agora eu tenho uma direção, eu passo por esse tipo de problema, eu sou meio depressivo, brigo constantemente com a minha família, vou para uma igreja. Certo. E lá você vai pegar esse ensinamento. Certo. Para acabar de fechar esse círculo, Mano. como que era a criação da tua avó com a sua mãe? Mano, Era do então, mesmo jeito que estava sendo contigo? cara, o que eu posso falar pra ti é assim, ó. Minha família, graças a Deus, sempre foi uma família muito amorosa. Sempre foram amorosos, né? Do seu jeito, vamos colocar assim. O que eu acho que aconteceu mesmo foi que a vida ela foi muito difícil pra nós. Muito difícil pra minha família, sabe? A minha avó casou lá na época, eu não vou nem... Só resumindo mesmo, sabe? Sim, aham. Minha avó casou e era um bom marido na época, mas depois ele se tornou alcoólatra. Ah, entendi. Começou a bater nela, bater nos filhos. Sim. Então ela teve que abandonar a herança, a casa dela, e fugir para a cidade. Entendi. E nessa ida, assim, eu morava numa cidade interior chamada Canoinhas, né? Nessa ida, minha avó trabalhou, cara, das 8 da manhã à meia-noite, todos os dias, para poder construir a casa, entendeu? Então, assim, eu não posso nem dizer que fulano era culpado e tal, e ao mesmo tempo todo mundo era, mas não é, eu entendi a tua pergunta. A pergunta não é questão de culpa, a questão é de comportamento, porque às vezes a pessoa, se você fosse dar na raiz da parada, está se repetindo um ciclo. Então, Perfeito. se você tem a sua avó que tinha o mesmo comportamento com a sua mãe, a tendência é a sua mãe vai repetir o mesmo comportamento com você. Perfeito, concordo. E aí o primeiro que acorda na família salva os outros, entendeu? Verdade, que é o que aconteceu contigo. Não, total, de acordo. Tipo assim, mãe, eu sei que você teve essa criação, foi o melhor que deu pra acontecer, mas eu quero ter a minha vida, entendeu? Sim, sim. E eu te libero perdão, eu te amo, entendeu? Entendi, tô de acordo, entendi bem. Mas aí foi o que aconteceu ou não? E como eu tô te dizendo, assim, ó, talvez eu usei a palavra culpado de uma forma errada, mas assim, ó, todo mundo se gostava muito, Certo. mas os problemas faziam a vida ser muito turbulenta, muito difícil. E ali ninguém sabia muito bem lidar com isso, aí onde acabava tendo uma briga e etc e tal, Certo. né? Mas todo mundo se gostava muito, todo mundo era parceiro do seu jeito. É lógico, cara, sem Cristo a vida é incomparável. Real. Hoje a gente tem paz, hoje não tem nem, sabe, nem um quezinho, nem uma vírgula, assim. Hoje, cara, pra ser bem franco, a minha família é uma família de pastores. Nossa, então, tá feito então. Mano, quando a gente se reúne, e isso ninguém imaginava que ia acontecer na época. A gente foi pra igreja pra buscar ajuda, pra buscar apoio mesmo. E quando a gente senta no almoço em família, que hoje cada um mora numa cidade e tal, né, fazendo a obra, graças a Deus e tal. Quando a gente senta no almoço família, você tem que olhar e falar assim, e aí, quem vai agradecer? Entendeu? Não briguem. Quem vai Vamos fazer uma agradecer o fila aí. alimento, porque todo mundo é pastor, todo mundo é obreiro. E, enfim, é isso. Eu vejo assim, como eu falei, a vida foi ruim, em muitas coisas assim, foi difícil pra gente, mas realmente acho que a falta de saber lidar com os problemas, os desafios, os obstáculos, e acima de tudo a falta de Jesus, não tem como eu dizer que não. Uau. Cara, que história. Por que eu te fiz aquela pergunta? Para resolver esse problema. Porque se tem esse tipo, você igual tá assistindo em casa, tá tendo esse tipo de problema, veja o comportamento para ele não se repetir. Verdade. Você saiu de casa com quantos anos? Saí com 18. 18. Nossa, você saiu muito mais antes que eu, cara. Eu Sério? não fui treinado para sair de casa. O meu já foi ao contrário. E aí eu estudando uns caras grandes do digital, vendo gente que tinha muito resultado, eu falei assim, cara, não faz sentido ficar o resto da minha vida aqui, numa cidade interior, onde eu não vou ter o resultado que eu tô buscando. Você era do norte, né? Era lá de Rondônia, de Paraná, Rondônia. É bem longe, uns 3 mil quilômetros, e muito calor. Você veio direto pra cá daí? Aí eu comecei a rodar o Brasil, como eu tava trabalhando digital. Eu falei assim, eu preciso de um lugar massa com qualidade de vida pra dali eu partir para outros lugares. Tem que ser dali pra cima. Porque onde eu tô morando aqui não me serve mais. As pessoas que eu converso não têm a mesma frequência, não têm a mesma ideia de negócio. Então, eu preciso me conectar com novas pessoas e tenho que ir para um novo lugar. E por incrível que pareça, na minha cidade eu não tenho tanta voz igual tem aqui. Aqui eu tenho muito mais poder do que lá. E é bíblico isso, entendeu? Você tem que sair. Não tem honra em casa, os caras não botam fé, entendeu? Porque você tá na tua cidade, com seus amigos, fala assim, vou fazer tal coisa. Os caras não botam fé. Mesmo que você até tenha um resultado, mas eles não botam fé. Agora, quando você vai e faz o que tem que ser feito, meu amigo vai assim, voando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você volta pra lá, você tem sensação de que as coisas pararam no tempo? Pararam no tempo e eu não pertenço mais àquele lugar.
tipo, eu amo muitas pessoas que estão lá, o local, mas eu não me vejo, tipo, morando lá. Por exemplo. Não consigo, tipo, eu desconectei total. Sim. A única coisa que me prende lá ainda um pouco é a minha mãe, mas mesmo assim eu quero trazer ela pra cá. Porque é outro ambiente, entendeu? Aqui é muito mais fácil você ter uma vida próspera, você falar de abundância, de financeiro, porque é real que está em volta de ti. Claro. É muito. Já imaginou, por exemplo, um cara que está lá na África, por exemplo, passando fome? Vou te falar de riqueza. Olha o tamanho desse prédio, olha esse carro aqui, olha a família, você tomando um café da manhã aqui na praia. Sim. O cara faz faz nem sentido, né? Não, eu só quero. Então, eu só quero tomar meu banho que não tem água e eu quero tomar meu café e não tem comida. Sim. Então, se você já está numa ambiência onde é propício para aquilo, as chances de você se dar bem na vida é muito maior. Tanto que em 2 anos aqui, a gente, por exemplo, eu já virei referência aqui em Balneário. A gente tem altos trabalhos com a prefeitura, com o Balneário inteiro, com Floripa, com Curitiba. Tá bombando, hein? Então, tá bombando, voando. Pai, olha, cara. Voando, tá já aí, as cidades em volta. É o melhor microfone da região. Esse aqui, ó, o super microfone de lapela. É um microfone com propósito esse aqui, sabia? Top. Você já viu os vídeos de entrega de produto pro cliente? Eu vejo muito. Na verdade, cara, eu vou te dar os créditos aqui, cara, porque você é a prova viva de que quem é visto é lembrado. É a prova do que o mais visto vence o melhor. Não tem um santo dia que eu não abro o Instagram, o WhatsApp e você tá ali divulgando. Sempre, às vezes é explícito, às vezes de uma forma mais criativa, diferente, mas sempre tá ali o microfone. E o nome pegou tão bem, né, mano? Super microfone. A gente vai criando os produtos no caminho, cara. Perfeito, e é um negócio muito louco esse produto, porque ele apareceu pra mim pra resolver uma dor muito grande que eu tinha de gravar vídeo. Igual aqui, ó, a gente tá num café, muito barulho, gente conversando com ruído externo. E você tá ouvindo esse áudio com alta qualidade. Se eu tirar ali o microfone ali, o adaptador, pronto, já era. Estragou o teu... E isso era uma dor minha. Quando eu lancei nos stories, uma galera veio atrás. Eu falei assim, tá aí um produto campeão, velho. Dá pra investir uma grana nele aí e ter mais visibilidade. Muito bom. E aí, com isso, eu já fazia publicidade para outras empresas. Eu falei assim, vou fazer para mim. Tanto que o meu patrocinador principal hoje, eu até mandei imprimir uns cartão novo. Deixa eu ver se tem um cartão aqui. Olha que da hora. O cartão novo agora é a Alvo. A Alvo é o produto, que é o meu patrocinador principal. Ou seja, tem o meu serviço e o meu patrocinador é minha própria empresa. Top. Entendeu? Eu quero chegar nesse nível aí. É muito bom isso aí. Isso, entendeu? Seja o seu patrocinador, velho. Mas aí é o comportamento Isso, é o comportamento dos caras que chegaram onde eu quero chegar. Eles, em vez de ficar pegando empresas terceirizadas, eles criam aquela empresa, tipo assim, eu tenho que ter essa empresa. Por que eu tô pagando horrores de dinheiro para essa pessoa, de publicidade, de parceria, sendo que eu posso ter essa empresa para mim? Certo. E aí eles vinculam as empresas para eles mesmos, entendeu? E é uma coisa muito massa esse microfone, porque a gente já está registrando marca própria e tudo mais, e aí no futuro dá para fazer uma coisa que quase ninguém fala, que é equity. Já ouviu falar em equity? Já ouvi falar em então, para você que tem casa e não ouviu falar em equity, é uma marca que você cria. Não importa se é de roupa, de produto físico ou serviço, é sua marca. E aí o que a sua marca tem que ter? Perenidade. Por exemplo, suponhamos que a sua empresa fatura 1 milhão por ano, que seja. Você pode vender ela de 5 a 10 milhões. Vender a empresa inteira, com tudo. Com um banco de dados de cliente, com histórico de vendas, com campanha, com tudo. Seu Instagram, com tudo. Vende a marca, vende tudo. Ou seja, você tem liquidez de um produto, sei lá, que começou com 30, 50 reais, 239, não sei qual que é o valor do teu produto ou serviço. Sim. Você vende todo o banco de dados, todo o futuro. Vender futuro, mano. Eu tô ligado. Eu tô rindo, sabe por quê? Eu imagino, né, o pessoal que tá ouvindo e ver você falando dessa forma. E eu lembrei da primeira, segunda vez que eu fui lá na tua casa também comprar um notebook. E aí, cara, ele é igualzinho. A segunda vez que ele conversou comigo, mano, ele tava falando de Bitcoin, mano. Vai comprar Bitcoin. Ele é acelerado mesmo, tá? Tem que testar, então, tem que testar. Ele respira, ele transpira isso aqui que você tá ouvindo. E o que dá certo eu falo, o que deu errado eu falo. Tem paixão pelo que tá fazendo, é isso aí, mano. É testar, é transformar, resolver problemas. E deixa eu te perguntar um negócio. Posso? Sim. Sei que o podcast é teu, mas... Não, vai lá, fica à vontade. Cara, eu tenho uma curiosidade. Porque eu vejo que você tem... Eu posso estar errado, né? Mas eu vejo que você tem uma veia aí com Cristo, né? Claro. Não é veia, é o corpo inteiro mesmo. Que bom. Então, mano, não sei, eu nunca vi, pelo menos você falando isso, talvez já deve ter falado, eu não ouvi, né? Sim. Cara, qual é o teu propósito? Meu propósito? De verdade, de vida, assim.
Cara, um dos maiores propósitos é o que eu já tô fazendo. Eu acredito que, tipo assim, eu não cheguei no patamar financeiro que eu quero de liberdade mesmo, mas estou buscando isso. Mas quando eu chegar, eu ainda vou continuar. Porque eu já faço isso, entendeu? Já é natural. Quando eu descobri quem eu realmente era, ficou mais claro isso pra mim. Eu passei por muito perrengue familiar. Você não tem noção, cara. Eu já te contei como que era a minha história quando eu era criança, e depois vim pra cá. Eu ouvi um pouquinho no podcast, cara. Então, vou contar pro pessoal de casa que de repente... Basicamente eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Essa parte paterna não tinha conexão. E o maior problema para você que tá vendo esse vídeo, ó, já pega logo um problema para você ter a solução para ele. Você que tem problema com seu pai, se ele não foi presente, se você perdeu ele, se ele não gosta de você, ou se você nem conheceu ele, e você tem algum trauma com isso, você vai ter um problema terrível para conectar com Deus. E com homens, igual eu tô conversando com ele aqui. Você vai se isolar disso. Verdade. Porque, cara, eu transpirava, eu respirava, eu queria muito ter esse diálogo que eu tô tendo contigo aqui com Deus, cara, e não conseguia. Sabe o que é fechar o olho e não conseguir falar? Ao mesmo tempo que você quer falar tudo, não conseguir. Você não tem referência, né? Não Paterna, tem né? referência paterna, tipo, não foi pego no colo direito, não teve atenção. E aí, inclusive, eu falei isso no podcast ontem, né? Eu testei de tudo. Eu vim para Balneário, porque, lembra da questão da criação? Eu fui criado para ser o filhinho da mamãe, não para ser um homem, entendeu? Eu já estava empreendendo e tudo mais, mas muitas coisas eu estava empreendendo porque os caras falavam assim, ó, as referências que eu tinha, faz isso que dá certo. Eu tô tendo esse resultado fazendo isso. Certo. E aí eu vim para Balneário. Foi onde eu cortei meu primeiro cordão umbilical. Vai ser muito, assim, quase impossível você ser homem dentro da casa da sua mãe. Não, não vai ser quase. Vai ser impossível. Mano, não tem como. Bíblico. É bíblico, você vai ter que sair, uma hora ou outra. E foi um passo muito complicado. Quando eu cheguei aqui em Balneário, estourou a pandemia, e aí eu trabalhava com evento de divulgação, não tinha evento, eu fiquei focado mais no digital, venci isso. E aí eu era um cara que queria uma presença, uma conexão muito grande e não conseguia. E eu não entendia por quê. Aí eu fiquei mais de 20 e poucos dias meditando, eu já tinha ido tudo que é tipo de igreja, sempre estava ali assim, enquanto eu estava ali na igreja, naquela ambiência, eu até conseguia um pouco de conexão, mas não tinha clareza. Eu fiquei mais de 20 dias meditando, porque eu já tinha testado de tudo, e aí no 21º dia eu consegui uma conexão. E aí nessa mentalização, porque igual você falou, eu tenho uma mente muito acelerada, né? Agora imagine, meditação, né, ou mindfulness, pense e não pensar nada. Um cara extremamente acelerado, pensando em não pensar em nada. Aí eu fiz como se fosse uma regressão, cara. Eu voltei 8 anos, quando eu tinha 8 anos, eu cheguei lá, é nítido assim a imagem na minha cabeça. Tinha um portão lá vermelho, um portão, e uma criança segurando um carrinho vermelho esperando o pai. E aí, quem que era essa criança? Era eu mesmo. Aí eu peguei pela mão e falei assim, ó, vamos voltar lá pro futuro, porque lá você é amado, você agora tá morando na praia, você tá gravando vídeo para cinema, você consegue ajudar muita gente. Você não precisa ficar aqui esperando mais, entendeu? É muito forte, tipo assim. E aí, depois disso, cara, eu me libertei, eu consegui conectar com Deus de um jeito que eu nem precisei de meditação mais. Foi assim, absurdo, assombroso. Vai chorar aí, cara? A gente fez todo o podcast. O que você tá querendo me ensinar com isso, hein, Deus? E aí, ó, teu parceiro aí. Olha aí, meu filho. Atrapalhar o podcast. Tamo indo no podcast aí, ó. Como é que tá, beleza? Pesado, hein? Bom demais, velho. Dá um oi, pessoal de casa ali, ó. Oi, pessoal de casa. Pesado. Alguns podcasts, já quantos podcasts? 42 já. Nossa. Não, Transbordo não pai. Nós. 10, por aí. 12. Esse é o número 42 já, velho. Fechou. Depois nós falamos mais, não. Valeu, fechou. Mesmo. E aí, igual a Tati falando, problema sério de conexão com Deus. Resolvi isso. Aí, o que eu ia te falar mesmo? Tá. Mas não te cortando assim, eu achei interessante você falar que você precisou, você usou até a palavra meditação, né? Mas você precisou olhar para dentro de você, né? A resposta sempre esteve ali, mas eu não sabia. Né? Até você falou regressão, não concordo muito. Eu acredito que, sei lá, assim, então, a mesma forma de falar, entendo? Eu voltei no passado para resolver a treta daquela criança. Porque isso eu acho interessante, porque o problema é você ter, tipo assim, eu briguei com o Richard agora, certo? Se o Richard for um cara rancoroso, em poucos minutos não vai fazer diferença nenhuma. Só que se passar, sei lá, por exemplo, no meu caso passou 27 anos eu esperando meu pai.
Agora imagina a gente 27 anos brigado. Daqui 27 anos a gente se encontra, você ainda tá brigado comigo. Você me carregando. Tá ligado? O negócio é eu carregar esse aqui durante 1 hora. Carrega 27 anos aqui nas costas. Isso aí. Pesa, entendeu? E cara, eu percebo isso, cara. As pessoas, quando elas estão tentando resolver um problema, sabe o que elas fazem? Geralmente, cara, elas tentam... Imagina que tem uma árvore aqui, ó. Né? Isso aqui, dá pra ver ali, dá, né? Tem uma árvore aqui. E tem um fruto ruim, mano. Sim. Sabe o que as pessoas fazem? Elas pegam lá uma faca, sei lá o que, um facão, uma tesoura. Elas começam a cortar o fruto, mano. Por um tempo ele pode até sumir, mas não resolve. Por quê? Enquanto a árvore tem raiz... Na raiz o problema, né? O fruto vai aparecer de novo. Aí que tá. Como falar isso pra uma pessoa que esse problema tá com isso, na raiz delas, pra ela poder entender? Porque eu não tinha maturidade pra isso. Do meu ponto de vista pastoral hoje, Sim. assim, ó, eu falo semanalmente com pelo menos 300 pessoas. Uau. Físico, né? Pelo menos. Sim. Então, assim, ó, aconselho muita gente hoje, com a graça de Deus, né? O pessoal vai estar olhando ali, pô, moleque com cara de 20 anos. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Fruto Fala aí. em resultado, você viu a pastora que tem 16 anos, viralizada? É a... Como é que é o nome Eu já dela? ouvi falar, cara. Já ouvi falar. Então é resultado. Foca no resultado, esquece o negócio de idade. Isso não vale nada. Eu vou falar. Mas enfim, o que eu diria de fato? Cara, você ter alguém sério, que já trilhou um caminho e pode pegar na tua mão, é importante, cara. Você vai economizar muita energia, cara. Porque essa pessoa de Deus, ela vai pegar na tua mão e vai dizer, ei, vem por aqui, você tem esse problema, mas eu quero te ajudar. Outra coisa, para com a negação. Tem pessoas que têm um problema e elas lutam para não admitir que tem. E sabe, enquanto isso acontece, cara, não tem solução. Eu vejo casais que talvez o filho tem problema e eles estão ali negando. Não tem. Enquanto não tem aqui, A consciência, né? A maturidade do negócio. continua existindo no mundo aqui e não tem solução, cara. Talvez você vai aumentar o sofrimento. Então, assim, ó, na minha vida, eu parei de ter medo de problema. Problema significa crescimento, problema significa evolução, problema significa amadurecimento. Quanto mais eu consigo perceber minhas fraquezas, meus problemas, mais eu consigo me ajudar e ajudar outros. Então, assim, ó, como pastor, eu posso dizer, ter alguém que vai pegar na tua mão, cara, já é metade do tempo, né? Não, tu vai trilhar um caminho assim muito mais fácil. Não tem nem... Perfeito. Só que a pessoa tem que querer. Exato. Decisão. Ela tem que tomar a decisão. Falar assim, cara, eu quero isso. E não é vergonha nenhuma, você que de casa está assistindo isso, não é vergonha você admitir um problema, entendeu? Fato. Conversa com uma pessoa que tem o resultado que você quer, entendeu? Às vezes não vai dar pra você conversar com um amigo, porque ele conhece teu íntimo, entendeu? Ele vai brincar, ele vai falar, isso é besteira, assim não funciona. Real. Só que só você que tá sentindo a dor sabe como é que é a parada. Então, procura uma pessoa mais próxima, procura o seu pastor, procura alguém que você fala assim, essa pessoa é referência pra mim, é uma pessoa que eu quero ter a vida que ela tem, entendeu? Eu posso seguir o caminho dela que vai dar certo. É isso aí. E fora isso, cara, sei lá, né, eu sou muito... eu tenho meus fundamentos, assim, meus princípios, cara, e eu não consigo passar pano pra eles. Mas o princípio é o que dá certo. Regra você pode quebrar tudo, joga tudo no lixo. E é o que eu vou falar, cara. É assim, ó. Cara, sabe essa Bíblia que você tem aí na tua casa? Que talvez você nunca deu valor, ou que ela tá aberta ali pegando pó, vamos dizer assim, no Salmo 91. Cara, pega ela, abre em Mateus, mano. E começa a ler dali pra frente. Porque ali você tem um raio-x espiritual da tua vida. Ali você vai entender o que é alguém sarado de verdade. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, é pelo que a palavra do Eterno diz, cara. Quanto mais próximo você tiver do que Deus te chamou pra ser, mais curado, mais transformado você vai ser, mais feliz você vai ser, cara. Porque a nossa vontade, cara, ela pode ser boa, mas ela nunca vai ser perfeita. Ela pode ser agradável, mas ela nunca vai ser perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cara, não tem nada mais que você queira. Tem gente aí correndo atrás de um monte de coisa, sabe? Isso eu tenho pregado isso constantemente, Douglas. Assim, ó, tem gente correndo atrás de carro, tem gente correndo atrás de casa e não entende que primeiro ela deveria correr atrás do que Deus chamou ela para ser. O propósito. Quando você alcançar isso, é questão de tempo. Você vai alcançar todo o resto.
E você ativa muito isso na cabeça das pessoas em casa, elas descobrirem quem ela é. Demais, tem que ser. É muito fácil você falar assim, se você perguntar para o seu amigo de casa, ele vai falar uma coisa de você. Se você perguntar para sua mãe, ele vai falar outra coisa. Fato. Se você perguntar para o vizinho, para um desconhecido, sempre vai ser uma coisa diferente. Mas a pergunta é, você tem perguntado para Deus quem realmente você é? É isso aí. Isso que é o virar da chave. Outra chave poderosa, além dessa questão de ter resolvido meu problema de infância, é me descoberto que Deus falou que eu sou. Aí foi outra alavancada aqui da minha vida. Foi aqui. Aqui, todas essas coisas que, assim, que mais transformaram a minha vida foi aqui em Balneário. Caraca, muito rápido então. Porque eu cortei muita coisa que não estava fazendo sentido. E até hoje, tipo assim, há um ano atrás eu lembro das coisas que aconteceu comigo, eu tô irreconhecível. Não, você tá... O meu comportamento é diferente, a minha visão é diferente, a minha maturidade é diferente. E eu quero que no outro ano seja de novo, entendeu? Pra eu falar assim, cara, como eu era ruim, agora eu tô melhor. E isso não é nada do que tá por vir. Você para de ter medo de mudança, né? Para de ter medo de mudança, você começa a aprender a fazer perguntas, tipo assim, antes aconteceu alguma coisa errada, assim, pô, Deus, de novo? Ah, não. Que é isso? Só acontece comigo. Ah, não sei o que, o cara é vitimista, entendeu? Aí, tipo, agora, tá, Deus, o que você quer me ensinar com isso? Já mudou completamente. Posso fazer uma adenda aqui? Sim. Cara, vou te falar uma coisa. Falei aqui de ler a Bíblia, né? Quando você lê a Bíblia, mano, você vai encontrar muito problema, mano. Isso é fato. Mas todos eles em você. Todos. Anota Você que tá vendo esse vídeo é o maior problema dessa terra. Pra mim, foi assim também, cara. Eu encontrei um monte de problema. E eu entendi que era em mim. Eu precisava mudar, cara. Eu precisava me colocar aqui, ó, debaixo da vontade de Deus para eu poder viver o extraordinário. Não tem outro caminho. Aí quando você entende isso, você para de culpar os outros. Você para de culpar a vida, o universo. Você começa a assumir suas responsabilidades e mudar, crescer, cara. E isso vai te trazer uma maturidade muito grande. Eu quero que você imagine o seguinte: ah, Douglas, eu não tenho uma vida dos sonhos, eu não alcancei a minha família, eu não alcancei meu patamar financeiro, eu não sou nada do que eu tô falando que eu sou. Deixa eu te falar uma coisa, a semente pode falar da árvore, mesmo sendo semente. Porque é a origem dela, entendeu? Se Deus te criou a imagem e semelhança dele, você pode falar assim, cara, eu não estou, mas eu vou ser isso aí tudo. Porque ele falou que é e pronto. Então a semente pode falar da árvore, entendeu? Você é uma semente. Quando você amadurecer, passar por pressão, porque se você for plantado numa terra fértil, vai te esmagar, vai ser pressionado para depois você crescer e dar bons frutos, entendeu? É isso aí. A semente, é até engraçado, né? Muita gente não sabe disso. A semente, ela morre. Você sabia disso? Ela morre. Ela é muito pressionada, cara. Ela é muito forte. Mano, imagina a pressão de sair da terra de novo, cara. Ser enterrado vivo, entendeu? E morrer. É muito forte, velho. E aí você perguntou se eu falo muito de propósito. Cara, tem uma iniciativa, né, um projeto que Deus colocou no nosso coração esse ano, eu e minha esposa, e com a bênção da nossa liderança aí, eu iniciei esse ano lá em Barra Velha, cara, uma conferência chamada Conferência Prosperar. Gostei do nome. Não sei se você chegou a ver e tal. Não, mas eu... Pra você ver que como é que é Deus falando, né? Ontem eu tava num local que é Prosperar, o nome da empresa. E a senha do Wi-Fi era Prosperar 1. Caraca, que massa. Então, a gente começou essa conferência Prosperar. Por quê? De verdade, eu vou te falar aqui, sem nenhum tipo de hipocrisia. Sim. Eu não acredito que é a vontade de Deus que todo mundo seja rico. Eu não acredito. Tô sendo sincero, acho que a maior vontade de Deus é salvar. Sim. Salvar. Mas eu sei que a Bíblia tem promessa de prosperidade. Que as pessoas acham que é dinheiro, mas não é. É muito mais do que dinheiro. É ser produtivo, né? Tipo assim, o que acontece? Tem como o cara ter dinheiro e ser pobre? Sim. Se ele for improdutivo, se o cara é herdeiro, ele tem um monte de dinheiro na conta. Vai puxar lá na conta dele, tem 5, 6 milhões. Mas para ele estourar esse dinheiro... É tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro, entendeu? Ah, Douglas, é muito massa ter dinheiro. Sim, mas se você não tiver uma condição mental de poder administrar, você vai perder tudo. Não tem então você continuou sendo pobre. Não adiantou nada. Então, aí que tá. Aí eu comecei essa conferência porque eu acredito. Deus tem promessas de prosperidade. Claro. O que eu considero, que eu entendo por prosperidade, se você for lá na raiz da palavra, né? Você vai entender que é a ausência de necessidades. Ou seja, o que eu preciso, Deus provê. Já leu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Esse nada me faltará não é que eu vou ter tudo que eu quero. No sentido assim, Deus é obrigado a me dar, ele é um garçom. Se você lutar, conquistar, lógico, Deus abençoa, né? Sim. Mas aquilo
diz mais sentido assim, ó, porque o Senhor é meu pastor, então eu já tenho tudo que eu preciso. Já tá ali, é só acessar. É só... E tá entendendo o que eu quero dizer? Sim, Então a gente começou essa conferência. Foi um trabalho para empresários e novos empresários, né? Sim. E, cara, o que a gente mais falou é sobre propósito. Porque eu acho dinheiro por dinheiro, eu acho vão. Acho vaidade. Mas quando você tem um propósito, quando você consegue servir, quando você consegue somar, impactar a vida de pessoas com isso, levar uma mensagem, aí faz toda a diferença. Então, o Prosperar é uma conferência que a gente começou, fizemos a primeira em Barra Velha e já tem a segunda marcada em Canoinhas, cara. Legal. Setembro. Aí o que acontece? Esse trabalho é justamente para falar isso, cara. Que eu acredito assim, ó, Deus vai levantar pessoas, e essas pessoas serão como árvores fortes, com raízes profundas, fixas, mas ela vai gerar tanto fruto que ela não vai precisar não vai ser só para comer, vai ser para que outras pessoas possam se alimentar, entendeu? Isso é muito bom. E assim eu vejo um empresário, um empreendedor que faz parte do reino de Deus. Ele tem que impactar, entendeu? Ele tem que, através do que ele faz, outras famílias comem, outras famílias bebem, outras famílias vivem, outras famílias são impactadas e o reino vai crescer. Não, e é até bom trabalhar nesse vídeo essa questão da crença, porque se você for ver para resumir, assim, para a pessoa leiga que está vendo esse vídeo, o que é prosperar? É crescimento, é crescer. Está crescendo, você está prosperando. E é muito ruim você ter uma vida escassa, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você quer comprar alguma coisa, e você fala assim, pô, eu tô seguindo tudo que Deus fala, tô ajudando, tô transbordando, tô mudando milhões de pessoas, e eu não tenho sequer um dinheiro para comprar uma cesta básica para alguém, eu não consigo ajudar, eu não consigo compartilhar nada. É muito ruim isso. E é isso que você tem que resolver. Deixar de ser escasso já é uma coisa dessas, porque Deus não é escasso. Olha o tanto de coisa que Deus fez no mundo. Deixou o mundo inteiro para você, cara. Já tá tudo pronto. É isso aí. Então, feito isso, já está resolvida a tua vida. Mais aí. perguntas? Não, eu acho que é isso, né? Porque realmente essa questão do propósito, cara, mexe muito comigo. Até esses dias eu tava conversando com um cara, Marcelo, o nome dele, trabalha com a gente. Abraço aí, Marcelão. E eu perguntei pra ele, porque ele é um cara que tem uma história muito louca no digital. É uma história incrível mesmo, assim. Ele já faturou aí mais de 14 milhões. Uau. É bem maneiro mesmo, assim. E, cara, eu perguntei pra ele isso um tempo atrás, falei, ei, Marcelo, quando você olha pra mim de fora, você vê, qual é a visão, assim? Ele falou assim, cara, eu vejo alguém que fala sobre propósito, que ajuda pessoas a encontrar o propósito. Isso é muito bom. Esse é o brand, isso é um brand muito bom. O pessoal de casa sabe o que é brand? Eu não sei, fala brand, aí. Ó, brand vamos colocar assim um exemplo. Eu vou colocar do exemplo básico depois mais avançado. Claro. Exemplo básico, por exemplo, quando você era criança, você ralou teu joelho e deu uma cicatriz, você andando de bicicleta, então aquilo ali é um brand, é uma marca que ficou. Então, trazendo agora para brand, né? É uma marca, por exemplo, a Coca-Cola tem um brand, ele tem um brand que é da prosperidade, esse microfone tem um brand, a marca do negócio. Quando você vê aquilo, o que aquilo é de referência para você? Isso é um brand. É isso aí. Eu vejo o branding muito como uma definição assim, que eu acho bem assertiva, é diminuir esforço de venda. Você saber se posicionar para que a pessoa, quando ela bater o olho, ela já saiba. É tipo você passar na frente de uma loja da Vivo e você vê o roxinho, você já sabe que é a Vivo, entendeu? Eu vejo o branding muito ligado ao posicionamento, à criação da marca. O brand, ele agrega muito valor. Por exemplo, vamos comparar, sei lá, um Fiat, que é um carro até ok, e uma Ferrari. Não é tudo carro? Os dois não tem quatro rodas, porta, janela, tudo. Por que um é não sei quantos milhões, 5, 6 milhões, e o outro é, sei lá, 100 mil? Cada um conta uma história, cada um está posicionado em um lugar. Entendeu? Um brand diferente. É isso aí. Entendeu? É essa que é a parada. Então, isso que é o diferencial do brand. E tu? Qual é o teu branding? O meu branding? Como você quer se posicionar? Cara, o meu posicionamento hoje, você fala em qual área? Cara, tem várias áreas. Profissional. Tem área profissional. Um cara que concede acesso, que ensina, que transborda. Um cara que é empreendedor e ajuda as outras pessoas a empreender também. Um posicionamento onde eu vejo a pessoa como algo muito importante, não só o produto é um acessório, certo. Entendeu?
Esse é o brand que eu venho trabalhando. Sabe uma coisa que você é muito bom, cara? Uhum. Vou te falar, de Vai verdade. lá. Cara, você tem que continuar usando isso, cara. Uhum. Você é um grande incentivador. Ah, também. Tem pessoas que elas têm dificuldade de elogiar. Tem pessoas que elas têm dificuldade em dizer assim, cara, você é bom. Cara, você não tem isso. Você não tem eu essa, não, você sou não tem essa desapegado barreira. disso. Né? Exato. E, Uhum. cara, isso é incrível. Eu penso o quanto que isso deve impactar, ajudar as pessoas que andam junto com você aqui em Balneário. É Porque absurdo. Pra quem tá vendo aí, né? Esse podcast é teu, mas eu sou assim. Desculpa, não sei se é diferente. Vai lá, vai lá. Né? Vai lá. Cara, quantos super-heróis estão aqui em Balneário fantasiados, trabalhando e tal, por causa de você, velho? Ah, um bocado, velho. E antes já tinham, né? E aí eu continuei a trajetória e eu ultrapassei, tipo assim, 90%. E tudo porque eu ainda dei o direcionamento. Falei assim, cara, faz isso, vai dar certo. Tô testando isso aqui. Eu nunca tive essa questão desse bloqueio de, o cara não pode crescer mais que eu. Eu quero é que o cara cresça mesmo, dispare, porque imagina, você tá num patamar onde você tá ganhando, sei lá, seus 100 mil por mês. Certo. E aí você começa a formar uma Amém, galera. Melhor dizendo, não é certo. Isso. Então, aí você quer formar novas pessoas para fazer 100 mil perto de você. Daqui a pouco essa galera tá fazendo 500, 1 milhão. Olha o tanto de gente que você formou, cara. E aí uma coisa que eu descobri, lembra que eu falei para você que muitas coisas eu vou fazendo inconsciente pela instrução e depois vou estudar o que está acontecendo, como é que é? Quando você treina uma pessoa e ela descobre que você quer que ela cresça, ela te entrega 90% de tudo dela, da energia, da alma, do corpo, de tudo dela. Agora, se ela descobrir que você está ali e ela quer que você não cresça, ela vai te entregar 10%, 15%, se lá 5%. E é terrível. Eu e o ET, a gente faz muito material junto, né, e treina muita gente. E ele, às vezes, no início, ele era mais resistente com isso. Falei assim, cara, não entendo, tu entrega tudo pro cara, tu ensina tudo e o cara abandona a gente, não sei. Eu falei assim, cara, ele cumpriu o propósito com a gente, ele tem que ir. O que eu mais quero é que ele abra a empresa dele, tenha os negócios dele, porque se ele ficar aqui com a gente, ele não vai crescer. Ah, não, mas tu é muito desapegado. Eu falei assim, cara, é sobre isso. Nem Deus te prende, cara. Por que você tem que ficar prendendo as pessoas, cara, na sua limitação, entendeu? Legal. E ele melhorou muito nesse quesito, entendeu? Ele tem os momentos altos e baixos dele, mas a questão de mentalidade nisso... Ele tá crescendo bastante também, né? Tá crescendo. Tá fazendo uma presença legal, né? Sim, sim. E aí o direcionamento da pessoa, ela tem uma a mais. Por exemplo, anotou também? Você tá anotando, velho? Você tá vendo esse podcast de graça e não tá anotando? Não curtiu, não comentou, não fez nada ainda, cara. Faz alguma coisa. Se inscreve no canal aí, segue o Richard. Tá com o canal no YouTube? Tô, mas tá paradinho. Então, aí já tem um conteúdo agora, eu já posso soltar lá. Isso aí. Mas assim, ó, cara, de verdade, essa é uma coisa uma característica que eu vejo em ti, que eu admiro. Você é um cara incentivador, cara. Isso tem que estar no teu brain, cara. Claro. Por isso que eu te perguntei em qual área. Porque hoje não dá pra você ser especialista em uma área só. Você tem que ser multi-especialista. Você conclui como é que eu vou falar? Conclui o setor que você vai se meter. Eu vou, por exemplo, ser social media. Conclui aquele circuito todo. Eu vou aprender a lidar com gente. Então eu vou concluir aquele circuito todo. Lidar com gente é assim, assim, assim. Você tem que ser especialista em várias áreas. Não é fazer tudo ao mesmo tempo. É começar uma coisa e terminar. Por exemplo, agora eu estou estudando muito tráfego pago. Maneiro, mas legal. Muito. E aí surgiu novas oportunidades, novos negócios. E eu sou um cara que eu quero, tipo assim, estudar, mas não para ficar fazendo tráfego pago. Eu quero contratar alguém para delegar isso. Mas eu sei como faz. Conhecer, legal. Quero conhecer. Isso aí. Porque se eu ficar no tráfego pago, eu não tô feliz ali. Eu tô feliz fazendo o que eu faço aqui contigo. É gravar um vídeo, fazer um stories, fazer uma divulgação, viajar, entendeu? É isso que eu gosto de fazer. Legal. Tem gente que gosta de fazer tráfego pago? Foca nisso. Mas não deixe de aprender outras coisas, né? Porque senão você vai ficar a vida inteira... Eu fico pensando assim, como que a pessoa pode passar uma vida inteira e só ter uma especialidade? Não dá, cara. Você tá na era digital. É muito fácil hoje para você adquirir uma nova habilidade, um novo skill. Certo. Até eu entendo, né? Tem algumas pessoas pensarem assim, e se você não se incomodar com isso, eu acho que tudo bem. Você tem que saber que vai ser limitado, é normal, como é que eu posso dizer? Inevitável, né? Mas na era digital você tem que aprender mesmo. Tem que aprender porque, por exemplo,
vamos lá, vamos colocar exemplos básicos para você hoje. Hoje você tem que saber se comunicar, porque o cara não consegue nem arrumar um emprego se ele não souber conversar igual a gente está conversando aqui. Perfeito. Depois me lembra que eu vou dar uma dica de entrevista de emprego. Para você que está buscando o emprego dos sonhos, vou te passar uma dica de emprego que você vai pirar, velho. O cara tem que saber se comunicar. O cara tem que saber, por exemplo, nadar. Ah, por que eu tenho que saber nadar? Porque você não morrer afogado, né? E a outra, se a pessoa estiver morrendo, você ir lá e salvar. São coisas básicas. Já são duas especialidades, conversar com gente e nadar. Outra coisa também que não pode faltar, ela tem que saber quem ela é. São coisas básicas. Você tem que ser especialista nessas coisas. Terminei esse processo, vou pro próximo. Não fico só nisso. E aí você vai testando vários esportes também para sua saúde. Por exemplo, o cara não gosta de ir para academia. Vai fazer um pedal, vai fazer um surf. Vai que você se encontra no surf. Entendeu? Vai que você se encontra. Medina aí, isso, cara. entendeu? Vai, Nunca testou. O Brasil aí, é igual criança, tipo assim, a mãe põe a filha no balé. A criança tá 5, 6 anos no balé e não gosta, não quer mais aquilo, mas a mãe quer. Tá vivendo o sonho dela na vivendo o sonho na vila. E a filha fala, não quero isso, não aguento mais, eu quero testar outra coisa, me deixa, velho. E aí você limita a criança. Se você deixa ela testar, agora ela vai ser baterista, ela vai ser... Uma hora ou outra ela vai se encontrar, ela vai aprender aquela habilidade e tchau. Quando eu tô fazendo serviço às vezes em equipe, o pessoal fica de cara comigo pelo tanto de coisa que eu sei. Ah, deu um problema eletrônico, eu sei. Deu um problema na roupa, eu sei. Deu um problema no fornecedor, eu sei. Tanta coisa que eu sei, que a pessoa fala assim, cara, não é possível, mano. Você não é desse planeta. Bom, mas aí é o momento da sua vida que você tá ligando os pontos. No início, de repente, na fase que você tá, não vai fazer sentido. Pra que eu vou aprender esse tanto de coisa? Mas lá na frente, meu amigo, tudo que você aprendeu, você vai usar mais cedo ou mais tarde. Claro. Eu acho assim, ó. Acho uma característica extremamente necessária, cara, para liderança. Você tem que ser um generalista, né? Generalista. Uma coisa que eu digo assim, ó, para os pastores, para as pessoas que eu treino, né? É o seguinte: um pastor, muitas vezes, ele não vai ser o melhor pregador da igreja. Real. E tudo bem. O que ele tem que saber é administrar os talentos que estão ali para que a mensagem chegue mais longe, o reino cresça. Real. Né? Bota essa lógica para uma empresa, a mesma coisa, ele não vai saber ser o melhor em tudo, mas ele precisa saber um pouco de tudo. Claro. Ele precisa. Até para ele delegar, entendeu? Exato. Então, ó, eu entrei numa igreja, né? Eu tenho que saber cuidar do som, eu tenho que saber a iluminação. Mas o cara do som não vai, você não consegue abrir igreja. Exato, né? Cantar eu digo que é um pouco mais difícil, mas talvez não é todo mundo que vai ter o talento, né? Vamos colocar assim. Mas a palavra, a pregação, então um pouco de tudo você tem que dominar para você poder delegar. Faz todo sentido. Você quer ter uma empresa, você vai ter que saber um pouco de RH, saber um pouco de contabilidade, saber um pouco de contabilidade, saber um pouco de... É um negócio que eu tô estudando muito agora, que eu não manjava. Tipo assim, eu fui pegar um certificado digital agora, o meu MEI estourou, não sabia como é que funcionava, agora é CNPJ. Que bom, né? É um problema, aí, né? É um problema bom. É um problema bom que eu recomendo que você passe. Não é legal, você tem que passar por ele, mas estourar o teto das coisas é muito bom. Quando você tá com um alvo e você ultrapassa ele. A sensação é de... eu consegui isso. Furar o pneu do Tesla. Exatamente. São problemas que é um perrengue chique. É um perrengue chique. Igual eu tava falando sobre o negócio de emprego, né? Para você que tá buscando um emprego. Boa. O cara vai arrumar um emprego e ele vai para uma entrevista de emprego. Em vez de você ser o entrevistado, você tem que entrevistar o seu futuro patrão. Douglas, isso não é muita arrogância? Não. Sabe por quê? Nisso aí você vai se posicionar, você vai aprender a fazer pergunta e vai parar de gastar energia à toa. Porque se o cara vai te contratar, vamos fazer como se fosse uma entrevista de emprego aqui. Vamos lá, Richard, eu quero isso. Você vai ser o meu futuro patrão. Eu vou chegar aqui como vamos botar na prática, porque é mais massa assim, entendeu? Bora. Aí eu vou chegar lá para fazer a entrevista e tal. Beleza? Tá, tudo certo, Douglas. Bom demais. Querido, tá querendo essa oportunidade? Isso. O que você busca num funcionário? Para qual área que você mais precisa? Então, vamos lá. Eu quero um cara proativo. Eu quero um cara de iniciativa. E um cara que não tenha problema em aprender. E eu não quero que ele entre aqui sabendo tudo, mas eu quero que ele esteja disposto a vestir a camisa e aprender. Top. Isso é o que eu mais procuro. Olha só que jogada de mestre. Quando eu faço a pergunta para ele, eu transfiro a pressão para ele e ele me deu tudo que eu precisava para falar para ele. Assim, se eu te falar que eu sou tudo isso e ainda dá para fazer isso aqui, porque ele me deu as chaves. Eu não fiquei esperando ele falar um monte de coisa para tentar arrancar dele. Ele já falou.
Então, se você for para uma entrevista de emprego e você entrevistar a pessoa do RH, você vai conseguir tudo que você está buscando. Porque você não vai gastar energia. É igual operadora de telefone, cara. Eu falei assim, vocês não sabem vender, cara. O dia que vocês ligar para o cliente e falar assim, cliente, qual a sua maior necessidade hoje? O que você mais precisa? Cara, eu preciso de um plano melhor de internet, porque eu faço isso. Então, fala assim, ó, eu posso te oferecer esse plano, esse. O que as operadoras de telefone fazem? Ela te liga te irritando. Ah, é o plano no pior horário do dia, e é te empurrando um monte de plano, nem te deixa falar, cara. Não, porque a nossa operadora tá com plano assim, não sei o que, de ligação, não sei o que. Eu nem quero saber de ligação. É isso aí. Se você aprender a fazer perguntas, cara, a tua vida vai mudar de um jeito tão grande, porque você vai economizar energia, porque você vai trabalhar já na solução do problema, não vai tentar adivinhar o que o cara tá buscando, entendeu? Muito bom. Que aula, hein? Boa dica. Que aula, hein? E sabe que quando é tão engraçado, né, cara, que eu falo a importância de você ter boas pessoas perto de você, cara, que é real, cara. Quando eu cheguei na igreja, volto lá, cara, o meu pastor me ensinou até a pedir um emprego, mano. Até tá vendo pedir que o pastor emprego? tem que saber de tudo mesmo? Tem. Ele Tem que saber lidar com gente, né, cara? E amar gente. Eu cheguei e tal, não deu certo, uma oportunidade. Ele chegou pra mim e falou assim, Natan, como que você falou? Ah, não, assim, não. Ele falou, vou te ensinar. Você vai olhar no olho da pessoa e vai falar assim, ó, eu só preciso dessa oportunidade. Eu vou te provar, vou te mostrar. Ó, passa confiança. Aí eu fui, cara. Mesmo sem saber. Você sabe falar isso aí? Cara, eu não sei, mas eu aprendo. Eu dou um jeito. E foi, cara. E foi. É isso aí. É essa a pegada. Fechou, parceiro? Bom, acho que sim. Tem mais algum conteúdo pra jogar pra galera aí? Eu acho que é isso. Então deixa pra deixar pra você, mas acho que eu vou deixar no off, eu acho, né? Não sei, velho. Coloca aí. Não tem problema não. Então vamos lá. Seguinte, cara. Em Em outubro, dia 7 e 8, eu vou ter um evento lá na nossa igreja. Que a gente chama de em Barra Velha. Barra Velha. A gente chama Encontrão de Jovens. Legal. A gente vai reunir os grupos de jovens aí, vai dar umas 1.500, umas 2.000 pessoas, talvez. Legal. E é uma competição, cara. Bem artística mesmo, assim, é dança, coreografia, tem os vídeos aí. Encontrão 2019, joga aí no teu YouTube, depois vou te mandar pra você ver também. E, cara, essa competição rola do sábado à tarde até a noite. Vários grupos de jovens, é bem amistosa a competição, mas é uma competição, né? E todo ano a gente convida alguns jurados. Tem uma pegada também artística e tal, pra ir lá fazer uma participação especial e dar nota mesmo, compor a banca lá. E eu vim pra cá pensando, falei, eu vou convidar o Douglas pra esse ano fazer parte lá. E aí, da bancada. Vamos ver essa agenda aí, tá certo? Vamos encaixar então, é dia 7 e 8 de outubro, mas eu preciso de você no dia 7, se você quiser. Ah, tá, isso. Porque eu te falo que a minha agenda é uma loucura, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas vai ser um prazer, cara. É aqui em Barra Velha. Barra Velha. Tá, vai ser um prazer fazer parte dessa banca de jurados aí. Fechou? Aí, ó, tá se comprometendo. Super Douglas. Tá vendo aí? Tem que se virar. Não, vai dar certo. Pô, vai ser uma satisfação te receber lá. É isso. Beleza? Uma satisfação ter vocês aqui nesse podcast. Deixa a sua mensagem principal pro pessoal de casa. Eu vou deixar minha mensagem também principal aí. Do resumo, tipo assim, hoje você tem que sair daqui com essas chaves pra sua vida. Bora, então manda vamos pra lá. galera de casa aí. Galera, mensagem. Eu sou prova viva do que eu vou falar aqui. Não é força de expressão e não é clichê. Não existe problema, luta, que Jesus não possa transformar e te tirar daí. É real. Acredite nisso. Não fica olhando e pensando, mas é aquilo, e o fulano que erra. Não. Vai para Cristo. E você vai ver que a tua vida vai ser totalmente transformada, meu. Espero que eu possa ter aqui, de alguma forma, contribuído com você, te abençoado aí com algumas palavras, né? Fica aqui minha gratidão aí ao Douglas, mais uma vez aí, pelo momento, né? Faz tempo que a gente tá me enrolando, né? É muita coisa, cara. Mais ou menos um ano e meio aí que a gente tá pra gravar esse negócio. E hoje deu certo. Então, galera, fica na paz, Deus abençoe. Acompanha nosso Instagram lá, com certeza você vai ver o Instagram da minha igreja também e vai poder aí fazer parte, quem sabe você não vai fazer uma visita lá pra gente um dia aí. Deus abençoe. Qual que é o Instagram? Você falou do Instagram, mas não falou o arroba. Verdade. Então vamos lá, ó. @NatanInatli, tá? E @Pastora Laude, se você quiser acompanhar lá, são os dois Instagram principais aí que eu posso te passar aqui hoje. Escuta coisa boa, cara. Eu tô saindo daqui, eu vou direto assinar um contrato
para a igreja que nós vamos inaugurar aqui em Balneário Camboriú. Agora Direto, sim. e eu vou te lançar o convite, quero ser lá na inauguração com a gente claro, também, cara. Claro, vamos lá cortar, vai fazer uma... Que cor vai ser o laço da... Então, Não vai fazer sei com se laço. vai ter laço aí, mas vai ser um culto festivo com certeza. Coloca um tapetão vermelho, que a galera vai ser tipo um negócio de Hollywood, vai ser massa. Vai ser né? lindo, vai vai ser lindo. Eu quero Vai ser ser lá. Leva o ET também. Quero conhecer lá. Levo sim. Beleza? Beleza, deixa eu deixar a minha mensagem Vai lá, aqui pra irmão. vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido muito nesse podcast, mas o mais importante de ver esse podcast é colocar em prática. Isso aí. Coloca aí o que você... Eu vou fazer tal coisa, eu entendi isso e vou colocar isso em prática. O que você colocar em prática vai dar certo. E como ele falou que o meu brand está muito forte nisso, né, na questão de incentivar, incentive pessoas, entendeu? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, incentive elas, potencialize o que a pessoa já tem de bom, para que outras pessoas possam ser transformadas e a engrenagem não pare de girar, beleza? É isso aí, pai. Show de bola. Fechado. Siga no Instagram, Super Douglas DPJ Oficial, Super Douglas DPJ Oficial, é o mesmo nome pro YouTube também, Douglas DPJ Oficial, TikTok, tudo, estamos em todas as mídias, beleza? Até no status do WhatsApp estamos também. Online. Voando. É onde a gente consegue entregar a mensagem com muito mais qualidade. Amém. Beleza? Fechado, irmão? Satisfação ter você nesse podcast. Gratidão, foi tamo incrível. Te vejo no próximo podcast, pessoal. Valeu! Fui! Muito bom.